Boa noite. Bem-vindos ao Auditório Regina Casilo. Eu sou a Lúcia Casilo Malucelli, diretora do Solar, junto com a minha mãe, a Regina. Para quem não sabe, o Solar do Rosário mudou para esse prédio aqui. Nós ficamos 29 anos no Largo da Ordem e há 3 anos nos mudamos para esse prédio. Então, aqui a galeria de arte, os cursos, os eventos, e nós crescemos agora com o auditório. Vou ser muito breve. O evento literário de hoje à noite, ele faz parte do plano anual do Solar do Rosário, com eventos de música e literatura, e é um projeto de Lei Rouanet. Toda a parte de literatura é em parceria com a Academia Paranaense de Letras, onde todos os meses um acadêmico recebe um convidado com diversos temas literários. Quero agradecer a presença de vários acadêmicos aqui, do presidente da academia, Paulo Vítola, a Liana Leão, que também nos ajuda na curadoria dos encontros literários, a Maria José Justino, que já fez a palestra mês passado sobre os 150 anos do impressionismo. E outubro nós estamos quase fechando a data para o próximo encontro literário, onde o presidente da academia vai conversar sobre Paulo Leminski com a filha dele, a Áurea Leminski. Estamos quase fechando a data e daí logo vamos divulgar nas redes sociais do Solar do Rosário e do Auditório Regina Casilo. Em novembro temos mais um encontro literário com Hernani Buchmann. Então, hoje nós temos o grande prazer, a grande alegria de receber Paulo Venturelli, que é acadêmico da Academia Paranaense de Letras, nascido em Brusque, veio para cá na década de 70 estudar na Federal e nunca mais foi embora. Nos adotou, sorte nossa, né? Com mestrado pela Federal, doutorado pela USP, 28 livros editados. Hoje ele conversa com Otto Leopoldo Wink, que é outro grande escritor que nasceu no Rio de Janeiro e também adotou Curitiba. Então, temos muita sorte de ter grandes pensadores que fazem tanta coisa boa e trazem tanta coisa boa para o Brasil, e eles estão aqui em Curitiba, e hoje temos a oportunidade de ouvi-los. O Otto ministra aula na PUC, também fez mestrado, doutorado na Federal aqui, enfim, poeta e romancista. O último livro que ele lançou ano passado, Forte como a Morte, está à venda ali fora, então quem quiser, depois da conversa, tem a oportunidade também de pegar autógrafo. E eu vou chamar ao palco quem nós viemos ouvir, os grandes escritores, por favor, Paulo e Otto. Eles vão fazer uma conversa de em torno de 50 minutos, 1 hora, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá bom? E depois a oportunidade de conversar com eles e pegar o autógrafo ali fora. A gente, nesse projeto, além da literatura, tem a parte musical. Sexta-feira, nós vamos ter um concerto da orquestra em sax, que é uma orquestra que tem 9 saxofones, entre outros instrumentos. E o repertório que eles vão tocar na sexta-feira é Ari Barroso e Paulo Leminski. Então, realmente é um concerto muito diferente, que vale a pena. Então, se programem para estar aqui na sexta-feira, os concertos são às 20 horas. Novembro temos mais concertos do tango, da Orquestra Ladies Ensemble, enfim, temos bastante programação. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a Regina Casilo por permitir que a gente faça o evento nesse espaço maravilhoso, né? Agradecer a Liana Leão e a Lúcia Casilo Malucelli pela curadoria do evento, e agradecer à própria academia pela ideia, né, de um acadêmico convidar alguém de fora para mostrar que a academia é um organismo vivo, né? Não é um depósito de velhos mortos ainda, né? Talvez um dia seja, mas ainda não é. Hein? Pois é, são imortais, então fica tranquilo. Bom, a nossa proposta é falar sobre literatura em Curitiba e a literatura no Brasil, né? É um tema amplíssimo. A gente podia ficar aqui o resto da vida falando que nunca terminaríamos, né? Então, eu escolhi
6 autores de Curitiba, 3 romancistas, 2 poetas e um contista, e escolhi 6 autoras brasileiras. Não sei se vai dar tempo de falar tudo aqui, né? Porque é muita gente. E por que esses 6 e por que essas 6? Os 6 autores daqui, o único critério é um critério pessoal, é com quem eu tenho mais afinidade, tenho mais conhecimento, conheço a obra melhor, né? E as autoras brasileiras eu escolhi porque é uma leitura recente que eu fiz, são livros que me impressionaram muito bem e que eu gostaria de divulgar aqui para vocês. Um evento como esse, acho que tem como objetivo despertar a curiosidade pelos autores, despertar a curiosidade pelos livros e fazer com que as pessoas corram atrás, né, para ler tudo isso. Eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui. Eu fiz um texto sobre cada um, mas eu não vou ler, senão vocês me matam aqui, né? Eu vou só me basear em algumas ideias para a gente ter realmente uma conversa depois com o Otto. Eu não sei se eu começo já ou você se apresenta também. Então, vai lá. Bom, boa noite a todas e a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui. Sempre que tenho a oportunidade de falar com o Paulo, ele é o culpado de eu ser escritor. Quando eu vim para Curitiba, aos 15 anos, tive a graça de ser aluno dele no mês de janeiro. Eu era um adolescente perdido, continuo perdido, mas, pelo menos, encontrei o caminho da literatura que organiza o meu caos. Agradeço, então, a Liana Leão, né, que me convidou, fez essa curadoria, a Regina Casilo, a Lúcia Casilo, e a todos vocês, que eu cheguei aqui cedo, né? Não tinha ninguém, falei, meu Deus do céu, vamos falar só para as paredes. O que não seria mal, né? Porque quando a gente faz literatura, a gente tem a impressão de estar falando para as paredes, devido ao déficit de leitura que nós temos no Brasil. Mas fico bastante feliz e honrado, né, por ter bastante gente, né, se disposto, né, no horário do rush, quarta-feira, no meio da semana, vir aqui nos ouvir falar. Então, Paulo. Bom, vocês vão perceber que as minhas mãos são trêmulas. Não é nervosismo, né? Eu estou calmo, tranquilo. São um dos encantos do envelhecimento, né? A mão fica nada muito firme. Espero que o restante fique firme, né? Bom, o primeiro livro sobre o qual eu vou falar chama-se O Diabo na Rua, do Duzi, João Lucas Duzi, que está ali atrás, né? É um livro extraordinário sobre todos os aspectos, né? É um livro imponente, impactante, subversivo, seguindo a neurose de uma cabeça doentia que compulsivamente escreve e mergulha no caos, né? É um livro de um personagem que se recusa a se enquadrar em qualquer esquema dominante, ou mesmo não dominante. É um narrador, protagonista, que se coloca como alguém que quer mudar o mundo, mas, na verdade, ele tem terror pelo mundo, ele tem terror pelas pessoas, ele cria uma seita em torno do seu ego, né? E em torno desse ego ele vive. E há um detalhe interessante no romance, que a melhor amiga do Pingo, que é o narrador personagem, chama-se Melissa. É uma transexual. Mas, à medida que você vai lendo, há uns detalhes no romance que deixam a gente intrigado. Porque lá pelas tantas o Pingo fala em maquiagem.
Há um momento que o Pingo vai até o estúdio da Melissa para recolher uma série de coisas que estão lá, e o porteiro do prédio o chama de Melissa. No final do romance, que é um final apocalíptico, e eu não vou aqui contar para não dar spoiler, o Pingo está num belo Porsche, não sei se é assim que pronuncia, né? Mas, em todos os casos, cor-de-rosa. Não é? Vai na favela buscar a sua alimentação diária, que é a maconha, mas, na verdade, ele é um cocainômano. Ele cheira mesmo a cocaína. Volta e meia um baseado para mudar de rumos. Né? Então, tudo isso me torna o romance absolutamente interessante pela surpresa que causa esse tipo de personagem que não se enquadra em nenhum personagem da literatura brasileira. Não é? É um traste esse Pingo, ele mesmo se rotula como um traste, é um maldito, mas que vive fazendo um itinerário ininterrupto por Curitiba. Aí sim a gente poderia ligá-lo com outros personagens da literatura. Desde o Peregrino da América, lá do século XVII, se não me falha a memória, né? Passando pelo Gués Errante, do Sousândade, passando pelo Macunaíma, do Mário de Andrade, passando por Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Né? Esse personagem que não tem um eixo central, mas vive se locomovendo em busca de alguma coisa que ele mesmo não sabe o que é. Ele se sente plenamente insatisfeito com tudo. Ele acha que vai optar pela literatura, porque, nas palavras dele, deixa eu ver se eu encontro, a literatura é a melhor atividade para os rebeldes, qualquer coisa assim, né? Depois o Duzi vai falar também e explica o que eu não consigo lembrar. Então, é um personagem extremamente desestruturado, mas que se estrutura no próprio caos em que vive. E aí ele encontra uma razão de viver que não é uma razão de viver. Porque há um outro problema com ele. Ele tem um ex-amor, que é a Maria. Não é? Esse ex-amor o deixou há algum tempo e ele vive falando, vive pensando, vive vendo esse ex-amor em algum canto da cidade. Ele é tolhido e movimentado para os voos pela cocaína e pelo álcool. Estou esquecendo esse detalhe. O álcool é um elemento importantíssimo na vida desse personagem. O Pingo pode ser até comparado um pouco com um personagem beat, porque ele vive andando, viajando e enchendo a cara. Não é? Assim, em linhas bem gerais, o que seria O Diabo na Rua. O próprio título do romance me lembra alguma coisa de Guimarães Rosa. Não é? Quando o Reobaldo faz o pacto com o demônio, vai lá na esquina na sexta-feira e fala do meio do redemoinho. Não é? Então, o romance também lembra isso um pouco. E a decomposição do personagem, à medida que ele vai vivendo a sua vida, me lembra um pouco daquele medo que tem o Reobaldo ao estar conversando com alguém que é o próprio leitor, possivelmente, né? Com medo de que o diabo exista. Porque se o diabo existir, ele, Reobaldo, estará ferrado, porque o Reobaldo vendeu a alma para o demônio.
e quer provar para si mesmo que o demônio não existe. Por isso, o João Guimarães Rosa vai usar uma nomenclatura extremamente extensa para o diabo no meio do romance, em torno do romance, ao longo do romance, né? São mais de 300 termos, para não dizer a palavra diabo, porque na mente do caboclo, dizer a palavra é fazer a coisa existir, não é? O Pingo do Duzi tem alguma coisa disso também. Ele é inseguro e, ao mesmo tempo, se acha seguro, não é? Ele vive perdido e acha que encontrou um caminho. E alguma coisa está fora de registro para esse personagem. Então, a gente pode conversar com o próprio autor e aí ele nos esclarece alguma coisa. Você quer já falar em seguida, eu falo de outro autor, tudo bem? Tá. A mão, cadê a mão? O próximo livro chama-se Sobre o Signo da Noite, do Osiek, que também está presente aqui. É um livro de contos que é uma galeria de prostitutas, de maconheiros, de cocainômanos também, não é? Há um paralelo, há um mundo paralelo muito próximo do mundo com que o Duzi trabalha, não é? É um livro que, no início, nós já encontramos um conto sobre a velhice abandonada, a velhice solitária, a velhice que não tem mais nenhum arrimo existencial. E essa velhice vai aparecer lá no final do livro de contos, novamente, com várias narrativas em torno de asilo e abandono, não é? O painel que o autor coloca para nós é um painel para colocar uma impressão digital sobre a banalidade do mal, sobre a fragilidade do ser humano, porque todos estão num universo mais ou menos perdido, não é? E buscam um arrimo na vida. Esse arrimo pode ser o sexo, um sexo desenfreado. Esse arrimo pode ser o assassinato. Há um personagem numa determinada narrativa que mata uma prostituta e atinge o orgasmo com esse assassinato, não é? Há personagens que buscam, no próprio álcool também, um arrimo para a vida, não é? O passeio público é um lugar que nós conhecemos e que é muito visitado por esses personagens, não é? Há um conto em que o personagem sai do colégio estadual, encontra uma figura muito estranha, ele não sabe se é uma figura, se é uma sombra, e chega até a ter contato com essa figura. E essa figura estranha chama o rapaz pelo nome. E ele se pergunta, como é que você sabe o meu nome? E essa figura diz, você sabe por que eu sei o seu nome? Você sabe quem eu sou? É algo meio demoníaco, meio faustiano, assim, sabe? Alguma coisa que tem a ver com um universo que não é o universo da realidade palpável, não é? Isso também bem por cima, porque eu escrevi 2 páginas aí, mas não dá para ler. O terceiro livro é um livro de poemas, o Déjà Vu, do William Teca. Não é? Uma leitura recente que eu fiz, são poemas que me impressionaram muito pelo poder de síntese que tem,
pelo tipo de abordagem que faz de temas não muito comuns na literatura. São poemas feitos pelo prisma do verbum, e vocês lembram que no início era o verbo, era o verbum, era a carne, era a palavra. Esses poemas trabalham muito com essa questão do registro verbal, né? São poemas extremamente sintéticos, reduzidos ao mínimo. O Teca não faz nenhum derramamento verborrágico, mesmo quando fala de um tema como o amor, ele não se espalha pela página de uma maneira longa, discursiva, né? São tudo rápidas pinceladas que ele dá para você ter o todo que ele quer te colocar. E, como tal, obviamente, são poemas para desmontar aquela teoria que nós temos na cabeça de que poesia é expressão de sentimento. Poesia não é isso, né? O termo poesia vem do grego poiesis, que é essencialmente criar. Então, um texto poético é um texto essencialmente criativo. Não tem nada a ver com expressão de sentimento, pode até ter expressão de sentimento, desde que seja de uma forma fora do comum, né? De uma forma fora do senso comum. Então, a poesia do Teca tem muito a ver com isso, né? Essa poesia que trabalha o verbal, essa poesia que foge do discursivo, essa poesia que se coloca no mínimo múltiplo comum da palavra. O próximo livro que eu vou abordar aqui é também um livro de poesia chamado Sanga, do Pedro Carrano, que deve estar por aí, não vi ainda, está lá. Tá. Pedro Carrano é jornalista, é prosador, é cronista e é também poeta. E um ótimo poeta, né? Esse livro, Sanga, eu começo a pensar naquilo que o Engels escreveu. O homem, num determinado momento de sua evolução, os homens, num determinado momento de sua evolução, tiveram necessidade de dizer algo aos outros. É essa necessidade de dizer que está por trás da poesia do Pedro Carrano. É uma poesia também sintética, é uma poesia normalmente de uma estrofe só, uma ou outra é um pouco maior, mas também uma poesia de síntese, uma poesia resumida ao extremo osso. Não é um poeta esparramado, não é um poeta discursivo, não é um poeta que vai se prender a descrições de qualquer coisa, né? Como explica a professora Irene Machado, que é uma estudiosa da literatura no Brasil, na esfera comunicativa, tudo reverbera em tudo, uma vez que nela as formas culturais vivem sob as fronteiras. Tais fronteiras são transparentes e o poeta transita por elas para fazer um convite ao leitor, que este entre no mundo do ludismo. A poesia do Carrano é muito isso, é uma poesia extremamente lúdica e ela faz um convite para que você mergulhe nesse universo, trabalhe com esses elementos e, a partir daí, leia, né? Faça. A poesia, de uma maneira geral, mas especialmente nesses dois poetas, no Teca e no Carrano, é a poesia do homo faber, o homem que faz, né? É o homo faber,
aquele que pela primeira vez pegou uma vara de bambu e mexeu na banana para a banana cair, usou esse bambu como extensão do seu braço. Aí começa toda a maravilha e toda a desgraça do ser humano. Esse homo faber, por fazer, ele é ludens, daí que vem a palavra lúdico. Ele brinca, ele mexe, ele altera a superfície das coisas. E é esse homo faber, esse homo ludens, que se torna o homo loquax, o homem que fala. E por falar, por usar a linguagem, ele se torna o homo sapiens, porque a mente humana é profundamente verbal. A mente humana é a palavra. A mente humana se faz com a palavra. E esses poetas, tanto Carrano quanto Teca, trabalham muito nesse tipo de postura, esse fazer poético que nos leva a uma percepção diversa do universo, fora do universo comum, e fora também da poesia que é praticada no Brasil hoje. A poesia hoje no Brasil, ela é um jogo aleatório de palavras, sem coesão textual. Parece que os poetas vão seguindo a receita do dadaísmo, colocar palavras num saco e, a partir daí, tirando a palavra e fazendo colagem. Parece uma coisa muito sem pé nem cabeça. E esses dois poetas não. Dentro da linha com que eu também trabalho, há uma coesão textual, há um tema sendo desenvolvido, há alguma coisa que você pode extrair desse texto para burilar a sua própria visão de mundo, para burilar a sua própria sensibilidade. O último livro sobre o qual eu vou falar, se depois houver tempo, eu falo dos outros. É O Balido do Branco, do Paulo Sandrini. Não sei se ele está aí. Não está? Não? Tá bom. Também é um romance poderoso, também é um romance inovador, também é um romance que foge de qualquer esquema, não conta uma história com começo, meio e fim, ele é totalmente fragmentado, totalmente antidiscursivo, trabalha muito com o espaço em branco da narrativa. Ele busca alguma coisa que é capturável, mas só no final do romance. O Joyce dizia que eles escreveram um livro, o Finnegan's Wake e o próprio Ulisses, para ocupar o leitor durante a vida inteira. Porque o Joyce sabia que você lendo um livro, quando você termina de lê-lo, você é diferente. Você passou por uma experiência existencial, artística, literária diferente. Então, você precisaria recomeçar a ler um livro para entendê-lo de uma outra maneira. Assim, você ficaria nesse eterno retorno nietzschiano, sem ser Nietzsche, mas lendo o livro eternamente, porque a cada minuto você, ou a cada página, você encontraria novos elementos que te modificariam a visão. Esse é um protótipo daquilo que o Bakhtin falou, um romance plurilingüe, quer dizer, há várias línguas do romance, língua no sentido de linguagem, é um romance plurivocal, quer dizer, há muitas vozes, ou seja, muitos pontos de vista, e pluriestilístico, muitos estilos no próprio romance. A gente pensa e sempre fala que qual é o estilo daquele romancista? Não existe isso. Dentro de um romance existem muitos estilos.
Um bilhete, por exemplo, dentro de um romance, né? Uma passagem de metrô, um cartaz de cinema, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp para ficar mais atual, tudo isso são discursos diferentes, são vozes diferentes e são estilos diferentes. O romance do Sandrini é extremamente plurivocal, porque ele trabalha de muitos ângulos diferentes, trabalha com muitas narrativas diferentes, e é praticamente um painel de colagem. Ele começa com o balido do branco e termina com o balido do vermelho. Assim, em síntese, bem genérica, o que eu teria para dizer é isso, depois a gente pode conversar. E o Otto também tem direito de falar. Bom, ao conversar aqui com o Paulo antes, né, a gente combinando mais ou menos o que a gente ia falar, o Paulo me advertiu, não vai ser muito acadêmico. Então, eu vou me controlar. Se eu estiver sendo muito acadêmico, vocês levantem o braço e joguem um ovo, um tomate, que eu já conto uma piada aqui. Eu vou fazer uma fala sobre a ficção brasileira contemporânea. Um painel, um panorama vastíssimo de longe, com todas as limitações desse olhar. Porque a gente olha a partir de onde nossos pés pisam, nosso olhar é sempre limitado. Então, me perdoem as falhas e as lacunas, e sempre esse ponto de vista que acaba sendo, às vezes, míope, né? Eu começo com uma citação do filósofo esloveno Zizek, né, um filósofo pop, que dizia o seguinte, lá no começo desse século, né, no livro O Deserto do Real. Do assalto ao Palácio de Inverno, a queda do Muro de Berlim, do céu ao chão, do sonho ao tédio, bem-vindo ao deserto do real. É provável, eu vou me concentrar mais na ficção, tá? É provável que o colapso das utopias tenha afetado mais a poesia, a qual, entre as artes da palavra, não obstante o público mais exíguo, ou por isso mesmo, sempre alimentou os projetos de invenção mais ousados. No século XX, a poesia foi mais ousada, em geral, do que a prosa. Foi mais vanguardista, mais rupturista. Aliás, a grande prosa moderna, por exemplo, um Ulisses, um Dr. Fausto, o Grande Sertão Veredas, sempre teve, no plano geral, um quê de epos e, nos detalhes, a artesania da lírica. Os grandes romances são antirromances. No entanto, fora em raros lampejos, a prosa do mundo foi obrigada a se sujeitar cada vez mais ao real, e um real inglório, infame, insano e, não raro, obsceno. E se isso já era verdade desde Madame Bovary, e se acentuou ao longo do breve século XX, tornou-se ainda mais evidente nestes tempos de deserto do real, em que as grandes narrativas que sustentavam a modernidade, se não ruíram, ao menos entraram em prolongado recesso. O fim da história não acarretou o fim da ficção, como temia Walter Benjamin em outro contexto, vivendo o pesadelo da história, ou seja, os anos 30, né? Mas a abalou profundamente, aumentando ainda mais sua sujeição ao real e reduzindo a mimesis ao seu papel mais prosaico de imitação servil de uma realidade ela mesma degradada. Mais que o século XX, o presente século é o século das distopias, nos livros, no cinema e nas notificações do celular. Aliás, a recorrência de expressões como metaficção, autoficção, ficção histórica, já sugere que a ficção, para se respaldar, precisa de sufixos ou qualificativos, ainda que fantasmáticos, como o eu ou a história. Parece que a ficção precisa se justificar em outra coisa. Meta, uma autoficção, uma ficção histórica. O fenômeno foi global, esse fenômeno, né, desse vazio pós-utópico. Todavia, na periferia do sistema, ele se tornou... Todavia, na periferia do sistema, ele se somou a outros que, estruturais, o antecediam. O déficit de ficção vinha na cola de um déficit de civilização.
Se a globalização neoliberal não ofereceu sequer um sucedâneo ao paraíso perdido, nos subúrbios do mundo livre, nem a democracia liberal burguesa estava assegurada. Agora, que a globalização fez água, um novo espectro ronda o mundo, o espectro do fascismo. E esse espectro, pelo menos, é democrático. Ele ronda tanto o norte quanto o sul, tanto o oeste quanto o leste, tanto os países centrais quanto as nações periféricas. É contra esse pano de fundo que se escreve a ficção brasileira contemporânea. Contudo, não se esperem posturas disruptivas muito salientes da parte dela. Nunca houve uma semana de arte pós-moderna. As profissões de fé, os cismas, as reformas e contra-reformas, com suas fogueiras e inquisições, saíram de moda no campo da arte. Na verdade, o grande inquisidor transmutou-se no público com seus cancelamentos nas redes sociais. A ficção pós-utópica, chamemos assim, tomando o termo emprestado a Haroldo de Campos, que o preferia pós-moderno, não se destaca radicalmente da ficção que a precedeu. No máximo, sublinha algumas linhas, rasura outras, escrevendo por cima. É uma ruptura sem alarde, uma transgressão sem estridência, todavia mais acre que álacre, ou seja, mais amarga que alegre. Não se propõe a invenção, isso é coisa dos modernos. E como ficou chato ser moderno. O seu ofício, nem tão taciturno assim, é o de escarafunchar o lixo-luxo da grande cidade em busca dos materiais de sua escrita, espécie de inventário pós-apocalíptico. A sua poética, portanto, é a da reciclagem. A sua técnica do pestape e a do papier-collé. Papel colado, né, em francês. Valêncio Xavier, no mês da gripe, Crimes à Moda Antiga, e o Joca Reines Terron, não há nada lá, o exemplificam. Mas, enquanto tais procedimentos tinham no alto modernismo uma postura iconoclasta, agora é uma revisitação irônica ou nostálgica do passado, passado que está integralmente disponível como citação. Por outro lado, não há futuro, como já diziam os Sex Pistols lá nos anos 70 do século passado. Se os clássicos olhavam para a antiguidade, os românticos e modernos para a posteridade, a palavra de ordem hoje é agoridade, para citar Haroldo novamente. A ética, por sua vez, ora é cética, ora é cínica, ora é crédula. Sim, crédula. Ainda existem crentes, poucos, mas existem. Entretanto, não creem mais nas grandes narrativas da modernidade, das quais o modelo máximo era a revolução, e sim nos micro-relatos do contemporâneo, ou seja, pautas pontuais, mas indeclináveis, críveis e atingíveis. A revolução é o que podemos fazer aqui e agora, enquanto dividimos a louça do jantar. Aliás, o microconto, de até 140 caracteres, de preferência, é o gênero do momento. Não que seja novo, mas é agora que se canoniza. Muito antes da internet, o Vampiro de Curitiba já era tuiteiro. Ao mesmo tempo, o velho romanção continua em voga. Inferno Provisório, de Luiz Rufato, na edição integral, tinha 400 páginas. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, tem quase 1000. Ou seja, o microconto de um lado e o romanção do outro. Por mais que tenham anunciado a morte dos grandes romances extensos, eles continuam sendo escritos, sendo publicados com dificuldade, e alguns sendo best-sellers. Mas quais seriam as linhas de força desse campo magnético que é a ficção brasileira contemporânea? Antes de mais nada, seria preciso definir o que entra dentro desse contemporâneo. No dicionário, contemporâneo é aquele ou aquilo que viveu ou existiu na mesma época. Excluiríamos os mortos da nossa contemporaneidade ou só os mortos mais antigos? Leminski, morto em 1989, não seria mais nosso contemporâneo? E Raduan Nassar, ainda vivo, mas que deixou de escrever em 1984? Olhando para trás em busca de similitudes, podemos constatar que Machado de Assis, por questão de 5 meses, não foi contemporâneo do Manifesto Futurista de Marinetti, mas foi contemporâneo do cubismo de Picasso e do fauvismo de Matisse. É verdade que os ponteiros dos relógios do Brasil e de Paris não estavam bem ajustados, mas Machado foi contemporâneo de Lima Barreto e pode muito bem ter lido suas publicações nos jornais do Rio. Quando morreu, Mário e Oswald ainda eram garotos, mas já tinham deixado as calças curtas. Assim, uma certa contemporaneidade engloba muitas genealogias, muitas arqueologias e muitas temporalidades.
Portanto, ao falar de nossa contemporaneidade, devemos levar isso em conta, os vivos e os mortos-vivos. Assim, Leminski é nosso contemporâneo, mas mais o Leminski de agora, que são elas, de 84, do que o Leminski de Catatal. Este último demasiado moderno para o nosso paladar pós-moderno, ou melhor, pós-utópio. Ou seja, o Leminski de agora, que são elas, é muito mais próximo de nossa sensibilidade. Catatal foi, digamos, a última onda das vanguardas ultramodernistas do século XX. Ou seja, nós estamos numa época de certa forma, diluição. É o nosso momento, o nosso zeitgeist contemporâneo. Assim, com todos os riscos inerentes à simplificação, com todos os riscos de um olhar que, próximo demais do objeto, perde a visão das margens, detectamos as seguintes linhas da narrativa ficcional brasileira nesse grande campo a que chamamos contemporâneo. Primeiramente, aquelas linhas que eu acho, que eu observo. Primeiramente, assistimos ao eterno retorno do realismo, como bem apontou Flora Susequinte no ensaio Tal Brasil com a Romance, de 84. É como se a literatura de um país tão assolado pelo real não pudesse deixar de ser realista, não pudesse deixar de ser empenhada. Com efeito, ao contrário de Portugal, no Brasil não vingou o surrealismo, salvo um ou outro poeta. Ou seja, quantos poetas surrealistas que nós temos? Dá para contar nos dedos de uma mão. Ao contrário de Portugal, por exemplo. Ao contrário da América Hispânica, no Brasil não vingou o realismo mágico, salvo em um ou outro prosador. Também dá para contar nos dedos de uma mão quem praticou o realismo mágico no Brasil. Mas com uma realidade tão feroz e tão brutal, não basta o realismo, é preciso que ele seja um realismo feroz, para citar Cândido, que ele seja um brutalismo, para citar Bose. Essa tendência aberta por um Rubem Fonseca, um João Antônio, um Dalto Trevisan, prossegue no Paulo Lins, no Ferrez, no Marçal Aquino. A segunda grande linha podemos englobar dentro da etiqueta Escritas de Si, que põe dentro do mesmo balaio produções com propostas estéticas bastante distintas. As Escritas de Si não são novidade na literatura brasileira. Pedro Nava, por exemplo, né? Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Mas essa tendência virou, pelo menos desde os anos 80, uma praga. Os grandes best-sellers da década de 80 foram duas autobiografias precoces, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, vocês devem lembrar, e Com Licença, Eu Vou à Luta, de Eliane Maciel, do qual acho que quase ninguém se lembra. Foi um grande best-seller esquecido hoje. Simples, sinceros e tocantes, mas sem nenhuma problematização das relações entre grafia e bio, entre escrita e vida, registro e experiência, representação e real. O cárcere histórico e político de Graciliano transmutou-se no cárcere do eu, para citar novamente Flora Susequinte. A literatura como egotrip, mais recentemente narrativas de memórias e autobiografias, precoces ou não, começaram a ser batizadas, com ou sem razão, de autoficções. No entanto, para ser autoficção, além de auto, tem que ter ficção, ou pelo menos uma intenção ficcional. No Paraná, temos dois grandes exemplos dessa modalidade hoje tão em voga. O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, 2007, e Chove Sobre a Minha Infância, do Miguel Sanches Neto, de 2000. Mas antes desses, tínhamos outros, como o já clássico Como Se Fiz Por Si Mesmo, do Jamil Sneddon, que é de 94. O que há de biográfico, o que há de ficcional nesses relatos, as fronteiras são tênues. Na verdade, sempre foram, mas desde então têm sido mais intencionalmente embaralhadas. O grande mago nessa área é Ricardo Lísias, com O Céu dos Suicidas, 2012, e Divórcio, 2013. Mas também temos Tatiana Salem Levi, que lançou agora Melhor Não Contar, este ano, sobre abuso sofrido na infância. Michel Laub, com vários romances dessa área, e Chico Buarque, né, O Irmão Alemão, e agora Bambino a Roma. Temos um outro fenômeno, muito curioso, por sinal, levando em conta que hoje o Brasil é um país basicamente urbano, uma re-regionalização de nossa narrativa mais recente. Esta re-regionalização, que classificamos como a quarta tendência, é também uma re-ruralização de nossa narrativa, já que toda cidade grande é igual. A crítica sempre torceu o nariz, não sem razão, para o regionalismo,
que muitas vezes uniu a representação do pitoresco, não raro estereotipado, a uma prosa convencional. Isso aconteceu no passado, mas ocorre também no presente. É uma espécie de Brasil profundo e Brasil arcaico para inglês ver, ou melhor, para o brasileiro da cidade grande ver. Elenco-se aqui os nomes mais variados: Milton Atum, Antônio Torres, Ronaldo Corrêa de Brito, Luiz Antônio de Assis Brasil, Raimundo Carreiro, e entre nós, Miguel Sanches Neto e Domingos Pellegrini. Nem tudo é o mesmo rame-rame aqui. Há muita criatividade e inventividade também. O impressionante fenômeno editorial de Torto Arado parece não só ter dado holofotes, mas impulsionado essa linha. E é bom lembrar, este Brasil arcaico e profundo não acabou. Está presente tanto nos grotões do campo como nos desvãos das cidades. E é justo e também urgente que seja representado. Assim como o regionalismo, o romance histórico, a quinta tendência, continua vivo. O fim da história e a crise do discurso histórico não o afetou. E aqui está o problema. Será possível fazer um romance histórico do mesmo jeito que se fazia antes? Possível sim, mas esse romance soa um pouco démodé, a não ser que se introduza nele a semente da suspeita. Todo discurso sobre o passado não deixa de ser um discurso. E aqui está um ingrediente que o pode tornar uma metaficção historiográfica, para se servir do termo cunhado por Linda Hutchell, termo já um tanto quanto gasto. Entre o romance histórico clássico e o romance histórico pós-moderno, com todas as aspas aqui, já que este termo é outro desgastado pelo tempo, todo um hall de autores pode ser enumerado: Bernardo Carvalho, Assis Brasil, Milton Atum, Antônio Torres, Miguel Sanches Neto, Sérgio Rodrigues, Rui Tapioca, e um monte de gente, então vou citar todos aqui. E aqui no Paraná, novamente, Miguel Sanches Neto e Domingos Pellegrini. E, é claro, a acadêmica Etel Frota, que não está aqui, né? Mas fica aqui a menção. Quem vive na academia, e aqui me refiro não às academias de letras, onde vivem os imortais, mas na universidade, mas me refiro à universidade, não raro tem um olhar restrito por uma visão elitista de literatura. Já foi dito mais de uma vez que o Brasil não tem uma literatura de massas, que quando a educação pública começou a ser, ou seja, quando o Brasil começou a ter uma educação pública, e essa foi quando a educação pública começou a ser universalizada e poderia surgir um público leitor de literatura, esse público pulou uma etapa e foi para a televisão. E a televisão no Brasil seguiu o modelo norte-americano, de TV aberta e comercial, e não o modelo, na época, europeu de televisões educativas e públicas. Então, você está começando a aprender a ler, aí aparece a televisão e o Silvio Santos lá, já desde a idade da pedra. E aí você deixa de ler. Quando surge Hollywood, a televisão nos Estados Unidos já tinha uma classe média leitora. Já estava formada há algumas décadas. No Brasil, não. Você saiu estava entrando na escola, de repente, o pai chega em casa com uma televisão nova, e você é seduzido por aquilo. Aí é da televisão para a internet, e nós não criamos um público leitor. Exemplo disso, assim, tem muita gente aqui. Mas uma cidade como Curitiba, é pouca gente. Fazer evento de literatura é sempre assim, um trabalho de missionário, você vai catando as pessoas, né? Convidando os alunos, os conhecidos, fala, eu vou citar você, apareça lá. Aí a pessoa vem, obviamente, né? É um trabalho assim, difícil, um trabalho missionário, apostólico, né? Então sempre se diz que o Brasil não teve uma literatura de massas. Pode se questionar essa observação também. No Brasil, nossa literatura policial, tendo à frente um Rubem Fonseca e um Alfredo Garcia Rosa, é cult. Claro, tivemos o Marcos Rey, mas quem se lembra dele? Foi um best-seller, um autor de romances policiais na época, mas ninguém lembra dele também, hoje em dia, com exceção do Paulo. Mas procure nas estantes das famílias cujos membros não cursaram letras, e você não vai encontrar nenhum policial brasileiro. Vai encontrar, sim, representantes de uma literatura que pode ser arrolada debaixo do guarda-chuva da ficção especulativa, que reúne ficção científica, fantasia, distopias e horror. Aqui comparecem, longe das vitrines da Flip, nossos best-sellers contemporâneos. Max Wallmann, Almícar Bétega Barbosa, Cecília Reis, Afonso Solano, Eduardo Spohr. Mas se essa literatura, do ponto de vista formal, se a nossa literatura de massas está surgindo agora, e a academia não está olhando para ela, do romance de fantasia. E a gente está começando a estudar a narrativa policial, lamentando que não tivemos na literatura de massa, e quando ela surge, nós não olhamos. Nós não percebemos esse fenômeno.
Mas se essa literatura, do ponto de vista formal, é relativamente conservadora, temos alguns pontos fora da curva, bastante interessantes, como o Cristiano Aguiar, autor do livro Gótico Nordestino, Cânticos Nordestinos Góticos, né? Um livro muito interessante. E temos herdeiros da Terra-média aqui em Curitiba, como o Tiago Tissot, da editora Livraria Arte e Letra, que começou e continua como autor de obras de fantasia. Do ponto de vista da autoria, alguma coisa se moveu também nas 2 últimas décadas. Novas vozes irromperam no cenário. E o autor tradicional, homem, branco, hétero, habitante dos grandes centros, passou a dividir seu espaço com novas vozes, muitas vezes meio incomodado. Vozes negras, periféricas, LGBTQIA+. Essa virada é ainda meio tímida em Curitiba, salvo no slam. A não ser na terra de Júlia da Costa e Helena Collodi, na literatura de autoria feminina, onde abundam nomes de peso, sobretudo na poesia, mas na prosa, que é o nosso campo aqui, cito alguns: Lucy Colin, Bárbara Lia, Giovanna Madalosso, a Sonara Souza e a Etel, já mencionada, entre outros nomes. Tá? Encerrando esse breve e lacunar painel, há um aspecto a constatar. Há um visível descenso da experimentação, um déficit de invenção. A narrativa brasileira, que foi significativamente transgressora na passagem do século, lembre de Eles Eram Muito Cavalos, de 2001, do Luiz Rofato, voltou a ser muito parecida com os romanções e romancinhos do século XX. Devemos saudar as novas editoras independentes e nanicas, sem as quais muito da nossa melhor produção não teria visto a luz. Há exceções nesse marasmo. Tem escritores que continuam apostando na invenção. Bruno Zeni, Altair Martins, Lourenço Mutarelli, Joca Terron, Daniel Pelizari, João Filho, André Santana, que foi relançado agora recentemente pelo João Duzzi, Marcelino Freire, Nelson de Oliveira, Nuno Ramos, e na terra de Paulo Leminski, Wilson Bueno e Valente Xavier, a inventividade formal resiste bravamente. Vão aqui alguns nomes de um universo muito maior. Mais uma vez, a Lucy Colin, Paulo Sandrini, Caetano Galindo, Homero Gomes, Alexandre Gil França, o acadêmico Luiz Felipe Leprevot, César Tridapalli, aqui presente, Guilherme Gontijo Flores, Lucas Lazarete, Otávio Linhares, João Duzzi, Ricardo Pedrosa Alves, com o experimento mais radical, depois de Catatal, que é Teratoma, de 2022. E, é claro, este camarada que está aqui ao meu lado, um acadêmico não muito acadêmico. Mas o Paulo não se deixa classificar facilmente. Testemunho, denúncia, memória e subversão se reciclam e se reinventam em sua prosa. Outros também fogem a catalogações, sempre limitadas e temerárias. Em que escaninho seria, por exemplo, Rogério Pereira, que aborda com honestidade e firmeza, sem concessões à pieguice, um tema tabu até recentemente, o câncer, no livro Antes, como é que é? Esqueci o nome do livro dele. O último romance do Rogério Pereira, que inclusive está entre os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Antes de encerrar e fechando a lente angular sobre Curitiba, quero citar ainda alguns autores. No campo de uma literatura comprometida, é importante frisar 2 nomes que me parecem estar igualmente longe dos olhares mais apressados. 2 jornalistas que fazem ficção, e uma ficção necessária em tempos distópicos. O Pedro Carrão, já citado, e o Luiz Manfredini. Do primeiro, cito Com os Ossos Abertos, de 2021, e do segundo, Memórias de Neblina, de 2011. Ambos tratam os tempos de chumbo, de ontem e de hoje. Enquanto houver um déficit de civilização, um déficit de direitos, a literatura também terá um papel de testemunho e depoimento. Há outros 2 autores e uma autora que quero citar pela importância da obra. Um vem há tempos, com persistência, construindo uma obra sólida, Carlos Machado. Outro começou depois, mas já tem atrás de si vários livros que atestam seu futuro, Daniel Oziek. E a outra é mais conhecida como poeta, mas é preciso atentar também em suas crônicas, de uma extrema delicadeza e pungência, a Marília Kubota. Obrigado. Desculpe o academicismo, tá? O espaço está aberto para quem quiser falar, quem quiser questionar, quem quiser colocar algum ponto de vista contrário ao que foi falado. Fale.
Mas... Quem quer? Boa noite. Otto, você mencionou o fato de que nós pulamos uma etapa, né? No momento em que aprendíamos a ler, passamos para a televisão, mas eu queria que você fizesse um comentário sobre um fato, né? Que é... Eu estive lá na Bienal de São Paulo, Bienal do Livro, e todas as editoras alegam, assim, foi um recorde absoluto de público e de venda. Do ponto de vista editorial, todos os recordes foram quebrados em relação aos anos anteriores, né? Parece haver um contraste, então, entre o que você disse sobre não lermos muito, ou algumas gerações perderam aquela etapa, com o fato de ter lá mais de 730 mil pessoas numa feira que durou 10 dias, quebrando todos os recordes possíveis. Ou seja, numa busca ávida por livros, pela leitura. Naturalmente, aqui não vamos... a questão da qualidade da leitura ali. Mas você acha que é algo que está se revertendo, né? Essa constatação que você fez lá na década de... Quer dizer, a televisão chegou no Brasil década de 60, 70 mais ou menos, né? Então, você acha que há uma tendência a reverter esse fato que você mencionou? Sim, isso é verdade. Há uma grande sede, embora, ao contrário, assim, tem esse êxito dessa última Bienal impressionante, mas o faturamento das editoras caiu nos últimos anos. Sabe? Também uma pesquisa tem caído, e as vendagens também. Mas, por outro lado, parece uma Bienal como essa, eventos, né, como esse aqui também, que demonstram uma certa sede, um desejo de conhecer mais, de ler, de leitura. Mas veja um exemplo. O nosso best-seller recente, né, o maior best-seller recente é o Torturado, que chegou à vendagem de 1 milhão de exemplares, num país de 205, 206, 207 milhões de habitantes. É bastante coisa, bastante livro. Mas na Noruega, de 5 milhões de habitantes, o Karl Ove Knausgaard vendeu 3, 4 milhões. Ou seja, tem gente lá que comprou 2, 3 livros dele, porque, assim, simplesmente compra um livro para o casal, para a família. Então, só, claro, não dá para comparar o Brasil com a Noruega. Seria o ideal comparar, né? Mas, assim, para o tamanho do Brasil, para a extensão do brasileiro, ainda lemos pouco. Lemos mais do que ontem, mais do que anteontem, mas ainda há muito para ser feito. O trabalho, claro, não depende só da gente, né? Todo o problema é da educação pública, do interesse que se leia. Há muita gente que não quer que o povo leia. Quem lê é mais crítico, é mais indagador, né? Se você está ali trabalhando ali no McDonald's, né, sei lá, não sei quantas horas, trabalha exausto de fralda para não perder. Se você começa a ler Platão, começa a questionar aquilo lá. Uma vez eu vi numa entrevista da CBN, um empresário muito sincero falando com sincericídio: eu não quero que o meu funcionário seja crítico, que ele produz menos. Né? Então, é necessário, só que eu acho assim, há sinais positivos, mas ainda há muita coisa para ser feita. A vendagem média de livros no Brasil é 200, 300 exemplares. Aqui nós temos 3 editores, podem confirmar essa dificuldade de, às vezes, lança clássicos, assim, né, que estão fora de catálogo, e vende assim, a conta-gotas. Faz uma campanha de pré-venda, e você tem que sair de boné, assim, hoje com o WhatsApp, né, por favor, compre meu livro. Né, é um trabalho ainda muito... Quem é escritor aqui? Temos vários escritores, né? É um trabalho muito árduo, árido. Né? Você fica até com vergonha, você se sente que está assim, por favor, compre meu livro. Vou dizer uma coisa que é para vocês, e peço perdão antecipado dos meus alunos que estão aqui. Se 10%, não é o caso dos alunos presentes, tá? Já que vieram aqui, é um sinal importante. Se 10% dos meus alunos comprassem e lessem os meus livros, eu estaria feliz. Nem os orientandos leem. Você fica um ano ali com a pessoa, conversando, tal. A pessoa nem, assim, por gentileza, não precisa nem ler, comprar o livro. Né? Orientando de mestrado não comprou o meu livro. Não que seja obrigado a comprar, mas são indícios, sinais. Né? Uma vez, lá na PUC, né, tinha uma barraquinha de livros, tinha um livro lá, 10, 15 reais. Esse livro aqui é importante para você, para o seu TCC. Legal, só que estou sem dinheiro hoje. Estou sem dinheiro hoje. Aí o aluno passou mais tarde, depois com um lanche ali na mão de 30 reais.
Você acha, o livro está caro no Brasil. E tá. A pessoa vai para a balada e gasta 80 em cerveja, que 30 minutos depois vai para o ralo. O livro, pelo menos, fica na estante, né? Você pode não ler, pode ser comida de traça, mas fica lá, é um testemunho. Eliege? Primeiro, parabéns para os dois. Foi muito bom ouvir muitos nomes conhecidos. Mas eu fiquei curiosa, Paulo, porque você comentou que, além dos 6 que você chegou a falar, havia 6 obras ou 6 escritoras brasileiras que você queria citar. E como os nomes femininos são raros, né, em encontros literários, eu gostaria de escutá-los. É uma boa colocação. Por isso que eu escolhi 6 mulheres para fazer um contraponto com 6 homens daqui. Mas não houve tempo. Mas eu escolhi o romance A Filha Primitiva, de Vanessa Passos. Se alguns romances tentaram desconstruir a maternidade, esse não deixa pedra sobre pedra. A questão crucial do romance: como dar amor a um filho e desenvolver nele a noção de pertencimento se a mãe não se sente vinculada a lugar nenhum, vivendo totalmente deslocada. Isso é um notezinho sobre o livro. Segundo romance que eu arrolei aqui para mim, Puro, de pureza, Puro, da Nara Vidal. É um romance fascinante. Usa um pouco a técnica do teatro. Põe o nome do personagem, o personagem pensa, aí vem, o personagem diz, o personagem isso, o personagem aquilo. E é um romance sobre a eugenia, ou seja, a purificação da raça branca, né? Todos os negros, todas as negras de um lugar chamado Santa Graça, em Minas Gerais, vão sumindo do mapa. E há um negro lá que carrega um tonel de gordura o tempo todo para descarregar em algum lugar. No final, você tem a verdadeira chave do romance para saber. Se bem que, durante o romance, né, vai ficando muito claro, o próprio padre vigário, ele é um racista de marca maior, né? Todos são racistas. Todas as figuras proeminentes da cidade são racistas, né? E a capa, por ironia, é toda branca. O Puro está escrito em alto relevo, na vertical, assim, só o nome da autora aparece. Outro romance que eu também considero fascinante, O Amor e Sua Fome. A Dora foi criada sem mãe, como só ia acontecer, né, em muitos lugares, e por um pai entregue à solidão e à apatia. Esse pai é um ente silencioso, vive na penumbra, não dá a mínima para a filha, e quando ela encontra o amor em Esme, que é uma menina, e em Jaime, que é um menino, forma um trisal, e a partir daí o romance ganha em densidade, ganha em carpintaria, e é muito interessante. Um livro que eu conheci há pouco tempo, que é um livro de contos, conheci pelo Paulo Sandrini, Ursa Menor, da Carla Kinzo. Narrativas curtas, que apresentam retratos impressionantes de vidas as mais diversas possíveis. Depois eu citaria ainda, para falar há mais tempo, mas não dá tempo, o Diorama, da Carol Ben-Simon, que é o último livro dela, escritora gaúcha, que mora nos Estados Unidos, e Os Grandes Carnívoros, da Adriana Lisboa, que também mora nos Estados Unidos. Não sei se ela é gaúcha ou se ela é carioca. Eu acho que ela é carioca, né? Mas não tenho tempo aqui, porque são romances mais densos, mais volumosos, e seria muita coisa para falar. Mas Vanessa Passos, Nara Vidal, Lorena Portela, Carla Kinzo,
Carol Ben-Simão e Adriana Lisboa, vale a pena ir atrás, vale a pena ler. Tá? Para o Paulo Venturelli. Professor, você falou que... Quem está falando? Aqui. Oi. Você falou que poesia não é sobre sentir, é sobre fazer. Digamos que o homem fosse privado de qualquer estímulo sensorial e qualquer sensibilidade. Ele ainda seria capaz de fazer? E o quê? Eu quis dizer o seguinte, a poesia em si não é expressão de sentimento, porque passa pelo fazer. Esse fazer já vai refratar a linguagem, já vai refratar qualquer tipo de estímulo sensorial que você tenha. Então, não é a expressão disso, não é? Não é a expressão desse estímulo sensorial. Você pode fazer, a partir desse estímulo, qualquer tipo de texto, mas sempre lembrando, não há uma ligação direta entre a palavra poética e o texto verbal. Porque esse texto verbal ele pode imitar a realidade, mas, mais do que imitar, refrata a realidade. A refração é aquele fenômeno da física, eu acho, né? Que está no Pink Floyd do Triângulo, lembram, né? The Dark Side of the Moon. O raio de sol entra no triângulo e o raio de luz é composto em várias cores que o constituem. Esse fenômeno acontece com a mente. Você capta o real, mas a tua mente refrata o real. Então, você não vai ter, na verdade, uma expressão de sentimento. Você pode trabalhar com esse sentimento, refratando e fazendo um poema do jeito que você quiser, visual, ou verbal mesmo, discursivo. Aí vai depender do teu interesse. Não sei se eu respondi. Mais alguém? Fala, Hamilton. Eu vejo com bastante otimismo hoje o momento contemporâneo da literatura. Apesar da ausência de leituras, mas aumento dos leitores, aumento dos espaços, que são impressionantes, e novos protagonistas literários, vamos chamar assim, como, por exemplo, a literatura indígena, que desponta com nomes incríveis, como o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, os livros do Ailton Krenak, do Munduruku, Daniel do Munduruku e outros, Márcia Cambeba, etc. Assim como literatura negra também, a literatura periférica, que foi um fenômeno impressionante, quer dizer, uma descentralização, vamos chamar assim, de uma literatura branca que nascia no centro e que vai se expandir pelas periferias, e eu posso dizer com qualidade. E a literatura das mulheres. Então, esses novos protagonistas culturais, que se assumem como sujeitos da história, e não uma história contada por outros, e que inventam, através da sua imaginação, uma literatura rica. E, então, eu acho, às vezes, difícil hoje, por exemplo, no momento que nós estamos, de fazer esse mapeamento, porque a marca, talvez, hoje, fugindo um pouco da cartilha modernista ou da cartilha concretista, que tiveram contribuições maravilhosas, que ninguém saiu igual desses movimentos, hoje nós vivemos sob o signo da diversidade. E a diversidade é fundamental, do ponto de vista dos espaços, do ponto de vista de uma nova era, talvez, literária no Brasil. Eu queria ver o que vocês acham dessas colocações. Perfeito. Eu acho que a diversidade, e você esqueceu uma sigla aí, a LGBT. Sim. LGBTQIAP+, que também tem produzido uma literatura razoavelmente interessante. Eu acredito nessa diversidade, mas eu não sou muito otimista com relação à literatura em si, no sentido da recepção, da leitura. Eu acho que no Brasil está se lendo muito pouco. Uma tiragem hoje é menor que nos anos 40. Nos anos 40 era 5.000 exemplares, hoje em dia está em torno de 1.000 quando a gente é otimista. Senão são 200, 300, como o Otto falou. Nos anos 40 era 5.000. E qual era a população nos anos 40? Não tenho esse dado na cabeça.
Então, não sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que é uma gama de diversidade muito grande que enriquece, do indígena ao gay, do negro à mulher, tudo isso é importantíssimo que venha, mas quem está lendo isso? Não é? Eu acho que estão sendo criados muitos guetos também. A luta pela identidade das maiorias, das minorias, quero dizer, estão criando muitos guetos. Então, eu já vi uma autora negra na televisão falar: você tem que ler Mulheres Negras. Tá, tudo bem. Mas por que eu vou ler uma mulher negra? Porque ela está falando, eu quero ler uma mulher negra se essa mulher me interessa, se esse livro me interessa. Você tem que ler literatura gay. Por que eu vou ler literatura gay se não houver uma consistência literária, pelo menos do meu ponto de vista? Então, estão se formando muitos guetos, não está havendo um diálogo adequado entre esses muitos guetos, e eu acho que estão complicando, pela luta da identidade, a receptividade dos livros. Concordo, né? Realmente está havendo uma diversificação das vozes, né? Antigamente as vozes eram basicamente o homem branco do Sul e do Sudeste. Mas também tem isso, essa guetização, né? E que multiplicou-se, né? Por conta da possibilidade de edições de baixas tiragens, multiplicou-se o número de editoras, mas não se multiplicou proporcionalmente o número de leitores. Que nem eu já dei aquele exemplo. Temos muita gente querendo ler, a Bienal bombou, mas isso ainda é pouco para a dimensão do país. A Bienal bombou, mas acontece em São Paulo, né? Lá nos rincões do país, onde não há nem biblioteca pública, por exemplo. Quantas escolas públicas não têm biblioteca? Quantos professores não têm formação em literatura para dar aula e tornar o aluno leitor? Porque é um dado muito complicado. A literatura só chega na criança e no adolescente se houver intermediário, alguém que precisa ensinar a molecada a ler. Porque um texto literário não é só lido, ele é visto. E para ver um texto literário, eu preciso ter olho. E esse olho é educável. Mas quem está educando? Quem vai educar esse olho da criança e do adolescente? Aí cai naquilo que o Otto colocou, né? A passagem do analfabetismo para o alfabetismo e o salto para a televisão. Que foi uma desgraça, e que está sendo uma desgraça hoje em dia, com a internet e o celular, né? Que vem substituir tudo isso. Quem mais quer falar? Fala, Duzi. Esse é o autor do O Demônio, o Diabo na Rua. Boa noite a todos. Obrigado pela leitura, Paulo, né, em primeiro lugar, Otto pela menção. E vocês dois são professores, né, acadêmicos, Paulo aposentado, o Otto em atividade. Então, eu queria saber de vocês como que o Paulo fez e como o Otto faz para conciliar essa liberdade radical da ficção com uma profissão, né, mais engessada, sujeitas a vários protocolos no dia a dia de vocês. Bom, eu vivia em duas bolhas, né? A bolha acadêmica, onde eu tinha que tratar de assuntos acadêmicos e procurava transmitir isso para os alunos de uma determinada maneira, e vivia a bolha do Paulo Venturelli, escritor. Não me deixava contaminar por aquele mundo, né? De certa maneira, deu certo, né? Eu consegui sair do engessamento acadêmico que existia no 11º andar onde eu trabalhava, né, para chegar até o Bacaxiri, na minha biblioteca, e conseguir produzir o que me interessa produzir. Eu até hoje tenho dificuldades de conciliar.
E acho que o professor sai perdendo, porque regras, datas de postagens, de relatório, chamada, planilhas, provas, correção de provas, é um tormento eterno para mim. Eu não progrido na carreira porque eu não atendo às condições, né? Perco oportunidades de aumento porque eu não atendo. Por exemplo, na PUC, né? Que Deus não nos ouça, né? Que o reitor não me ouça, eu já devia ter postado, chamado de TDE. Já expirou o prazo, eu não postei ainda. Eu sei que isso vai ser cobrado mais tarde, em algum momento vão cobrar. Mas cadê o texto que eu tinha que postar aqui? Então, o João é uma coisa assim difícil de conciliar, porque assim, já dizia o Nietzsche, né? Somente quem tem um grande caos interior pode dar à luz a uma estrela bailarina. Quem tem um caos não é disciplinado. Aquela pessoa disciplinada, certinha, nunca vai ser escritor. Pode ser um escritor de relatórios, mas escritor mesmo não vai ser. Eu não sei se eu tinha mencionado ou não, mas o César Tridapalli está entre os grandes romancistas. Eu mencionei ou esqueci? De Curitiba, e eu estou com saudade de um novo romance. Agora ele migrou para a psicanálise, mas estou sentindo falta dos romanções, no bom sentido dele. Romances, assim, no bom sentido, inventivos, criativos, fragmentários e profundos do ponto de vista humano. Que nós temos, assim, apesar de tudo, nós temos poucos romancistas em Curitiba. Curitiba é a cidade do conto, microconto e do haikai. Já cresceu o número de romancistas, mas ainda está aquém. Como psicanalista, está reunindo material para algo bombástico que virá mais tarde. Boa noite. Quando foi mencionada a questão do salto na nossa sociedade de que a criança da alfabetização para a televisão, eu gostaria de saber a opinião de vocês, qual o papel da família na formação desses pequenos leitores? Papel fundamental, né? Qual é a família que lê? Começa aí. Qual é a família que tem biblioteca em casa? Mas todo mundo tem televisão, todo mundo tem celular, todo mundo tem iPad, todo mundo tem esses penduricalhos tecnológicos. Nada contra, tem que ter. Mas tinha que haver uma mediação para o livro. Isso começa na família. Né? A escola seria uma complementação, mas a família deixa tudo para a escola não dá conta, porque tem N coisas para o professor fazer, aí a tragédia nacional está feita. Não temos leitores. Né? Vocês aqui façam uma pesquisa sociológica com os parentes e amigos de vocês. Vai na casa dele e veja na estante quantos livros ele tem. Com exceção do Venturelli e do Tridapalli e do Daniel e do João, que tem ali... O Venturelli tem 100 mil livros. Ele tem mais livros que a biblioteca pública. Às vezes tem 2, 3 livros. Um deles é a Bíblia, outro é Papa Marçal. Não sei se o Papa Marçal tem livro ou não. A Bíblia é um livro religioso e um livro de autoajuda. Não é verdade? A maioria das casas tem 3, 4 livros apenas. Muitas vezes o gosto pela leitura, ou às vezes vem da família, mas é raríssimo no Brasil, muitas vezes vem de um amigo, um conhecido, uma amiga, uma namorado, ou um professor. Se você tiver a sorte, a graça de ter tido um professor como eu tive com o Paulo Venturelli, você de repente desperta. Mas um problema que o Paulo falou é o seguinte: muitos professores de literatura não gostam de literatura. No campo de letras se reúne 3 atividades numa só. Professor de língua, professor de gramática, digamos assim, e professor de literatura. E às vezes a pessoa não tem vocação para essas 3 coisas. Geralmente a pessoa está ali sendo Machado de Assis, mas não lê Machado de Assis há muito tempo, não gosta de ler, acha chato. Se você não está apaixonado, você não apaixona. Se você não está ardendo, você não queima. Se você não transmite paixão pelos livros nos olhos, os olhos brilhando, você não consegue apaixonar. E mesmo assim é difícil. Hoje a gente tem uma dificuldade tremenda. Está dando aula ali, metade da turma está no celular. Eu já dei aula, assim, que eu pensei assim, eu estava uma aula bem empolgado, pensei, gente, eu estou falando para as paredes, ninguém está me ouvindo. Uma turma assim, de 8, 9 alunos, e eu tive a impressão que ninguém estava me ouvindo. Claro, é um trabalho que a gente enorme que a gente tem.
que agora nós vivemos nessa economia da atenção, né? A internet quer captar a sua atenção por questão de segundos. E assim você fica ali, né? Porque a leitura exige, né, um desprendimento, uma concentração, e ela produz um bem para a sua mente que uma leitura no aplicativo não produz da mesma maneira. Países como a Finlândia e a Suécia, que tinham abandonado o livro físico há algum tempo, voltaram para o livro físico porque o QI das novas gerações tinha caído vertiginosamente. Por mais que seja importante, é bom, às vezes você não consegue comprar todos os livros são caros, ler no Kindle, ler no celular, mas às vezes é diferente em termos de apreensão e até de prazer estético do que você lê no livro físico. Eu não sou contra PDF, xerox, baixar livro, mas é diferente. Mas, de toda forma, assim, falta livros, né? Para você querer ler, você tem que ver alguma pessoa que você admira lendo. Teu pai, tua mãe, teu irmão, o vizinho, o cara lá da escola, o maluco lá da escola. Você diz, pô, admira esse cara, mas vê o cara está lendo. Aí você, por que o cara está lendo tanto? Né? Levar livros debaixo do braço, ler na rua, ler no ônibus, ler no ponto. A gente vê muito pouco no Brasil. Esse é um problema grave, sobretudo nas nossas famílias, né, que, quando se lê, nada contra, mas são livros de índole religiosa, e, às vezes, livros de má qualidade, assim, né, uma autoajuda barata, simplificada, porque, no capitalismo, você precisa de motivação, né, precisa acreditar que, se você fizer assim, achar, pensar de tal maneira, vocalizar de tal maneira, vai dar certo. Então, nós precisamos dessa injeção, né, de otimismo falso, né, em vez de um sentimento crítico. Então, por isso, esses livros de autoajuda ou de motivação, eles bombam, porque nós estamos precisando de motivação para acordar de manhã. Você não odeia, eu li esses dias essa frase numa rede social, tá? Não tem nada contra, né? Me sigam lá no Instagram, por favor. Assim, você não odeia segunda-feira, você odeia o capitalismo. Bom, quero agradecer, foi sorte de quem veio, né, que teve essa oportunidade maravilhosa. E dizer que não é só na literatura. A gente, o Solar do Rosário, há 32 anos luta pela cultura. A gente sabe, as pessoas não colocam mais quadro em casa, elas colocam a textura, elas colocam o espelho. Então, não é só o livro, né? A cultura e a arte, no modo geral, a gente percebe que há falta. E está tudo ligado. A música clássica, a gente traz crianças de escola pública aqui para assistir recital de ideia, orquestra com concerto didático, e elas ouvem aquilo e ficam encantadas. Então, elas descobrem que existe música boa, música clássica pode ser boa, é só a falta do acesso. E é isso que vocês falaram. Como é importante você ter alguém que te faça enxergar, né, como é bom ler um bom livro, como é bom ouvir uma boa música. Então, só tenho a agradecer. A gente aqui no Solar do Rosário tem curso de escrita, inclusive o João Almino, que é o novo acadêmico da Academia Paranaense de Letras, dá curso de escrita. Professora... o João Almino faz parte da Academia Brasileira de Letras, entrou agora para a Paranaense. A Aliana Leão dá curso de literatura inglesa, Shakespeare, enfim, a gente tem mais de 30 cursos culturais aqui. E a gente tenta, eu estava conversando, né, com o Paulo, a gente tenta formar público, formar plateia. Então, nos ajudem. No próximo, tragam mais uma pessoa, como diz o Otto, né? A gente vai puxando as pessoas, mas é por algo muito bom. Então, muito obrigada. Temos o livro ali fora, à venda, do Otto, e quem quiser o autógrafo, espero vê-los nos próximos eventos, por favor. Tá bom? Muito obrigada.